Olá, boa tarde. Está marcada para esta terça-feira, na sessão plenária do Senado, a votação da PEC do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O texto que os senadores vão analisar torna o Fundeb permanente e traz outras inovações. A chamada PEC do novo Fundeb foi um consenso entre os parlamentares e veio de um debate que começou lá no início do ano passado. Uma das mudanças é a forma de distribuição dos recursos, com a criação do VAAT, Valor Anual Total por Aluno. Ele será calculado levando em conta todo o repasse recebido por cada rede de ensino, permitindo que o dinheiro chegue aonde ele é mais necessário. Uma das questões mais discutidas era o aumento da participação da União no Fundeb. Hoje, o governo federal complementa com 10% do total de recursos enviados por estados e municípios. Se a proposta for aprovada, esse valor vai aumentar gradativamente até chegar a 23% em 2026. Esse dinheiro extra, 13% a mais do que antes, tem destino certo. 10,5% vão ser direcionados para redes de ensino estaduais, municipais ou distritais, onde o valor anual total por aluno não atingir o mínimo. Metade deve ir para a educação infantil, que corresponde à creche e à pré-escola, e atende a crianças de 0 a 5 anos de idade. 2,5% vão ser distribuídos para as redes públicas que cumprirem as exigências de melhoria na gestão e que atingirem os índices de redução das desigualdades. Essa parcela vai começar apenas em 2023 e aumenta aos poucos até 2026. Com esse novo critério de distribuição, os recursos federais vão atingir 15 estados a mais que os 9 de hoje e aumentar em 54% as redes de ensino beneficiadas. Outras mudanças serão: 70% dos recursos poderão pagar salários dos profissionais da educação. Hoje, esse piso é de 60% e só beneficia professores. Pelo menos 15% da nova parcela da complementação federal vão para investimentos nas escolas. No caso de uma reforma tributária, o texto garante a aplicação do mínimo em educação por estados, municípios e União, mesmo com eventuais mudanças em impostos. O relator, senador Flávio Arnes, manteve a proposta já aprovada pela Câmara. Existe um grande consenso em torno da PEC do Fundeb em toda a sociedade. Permanente, mais recursos para a educação e aprimoramento dos critérios de distribuição, valorizando regiões, municípios e escolas mais vulneráveis. Alguns pontos da proposta devem ser regulamentados numa lei futura, como o cálculo do VAAT, o Valor Anual Total por Aluno, e a regulamentação da fiscalização, avaliação e controle das despesas com educação nos estados, municípios e Distrito Federal. A aplicação do dinheiro segue as normas da Constituição. Municípios cuidam da educação infantil e do ensino fundamental, e os estados do ensino fundamental e médio. No relator, se o fundo não existisse, os municípios mais pobres do país só poderiam aplicar em educação cerca de R$ 500 por aluno por ano. Com o Fundeb atual, esse investimento é em torno de R$ 3.600. Com a PEC, o valor deve aumentar cerca de 50% até 2026, podendo chegar a R$ 5.500. Agora, a proposta precisa ser aprovada em 2 turnos de votação no Senado, com pelo menos 49 votos favoráveis em cada turno. No caso de qualquer modificação, terá que voltar para nova análise da Câmara dos Deputados. Se for aprovada no Senado sem mudanças, deverá ser promulgada no dia seguinte. Sem o Fundeb, que termina no fim desse ano, teríamos o caos na educação pública. Mas isso não vai acontecer. Nós vamos garantir o Fundeb na Constituição, ainda mais justo, mais transparente, mais distributivo. Esse é o grande desafio, é a nossa caminhada a favor do Brasil do futuro. Educação, prioridade absoluta. Depois de se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o senador Márcio Bittar disse que na próxima segunda-feira deve apresentar um substitutivo à PEC do Pacto Federativo. Ele pretende incluir no texto a criação do programa Renda Brasil
e defende a fusão com a PEC emergencial, que cria gatilhos para evitar o crescimento das despesas obrigatórias. O que nós não podemos permitir, e que isso é que tem que ser evitado, é que o Brasil chegue ao final do ano aumentando despesas sem cortar. Seria um cenário horrível. Você daria uma alegria de 6 meses e um pesadelo depois de anos. Então, no que diz respeito ao que eu vou terminar, ela já vem com esse pacote. Ela vem com Renda Brasil, mas vem com um monte de coisas, cortando gorduras e desperdícios aonde eu puder colocar. E aí vai depender muito também de vocês, da opinião pública brasileira. Quer dizer, mais uma vez, nós vamos tentar, estamos fazendo tudo o que podemos fazer do ponto de vista legislativo para acabar com essa história no Brasil de que você tem um teto salarial baseado no que recebem os ministros do Supremo, e isso não é lei no Brasil, no que eu considero uma vergonha. Centros comerciais, terminais de transporte, estádios, templos religiosos e outros locais de aglomeração de pessoas podem ganhar túneis de descontaminação e também cabines. É o que prevê um projeto de lei no Senado. Desde a chegada da pandemia, a limpeza do metrô de Brasília vem seguindo um rígido protocolo de desinfecção. Ao fim de cada viagem, pulverizadores aplicam produtos sanitizantes em todos os vagões. O objetivo é reduzir a possibilidade do contágio pelo coronavírus para os milhares de passageiros. Providências como essas são válidas e poderiam ser aplicadas não apenas na circunstância de uma pandemia. O vírus nos obrigou a evitar locais de aglomerações. Mas como será depois que a Covid-19 passar? Será que não é possível tomar medidas preventivas também de caráter permanente? Nesta palestra em 2015, Bill Gates alertou que a humanidade se preocupava com o perigo de uma guerra nuclear, mas não estava preparada para enfrentar uma pandemia. A Covid-19 nos fez repensar muita coisa. O importante é nós nos prepararmos para o depois. Pensando nisso, nós idealizamos um projeto de túneis de descontaminação para que nos locais onde se tem um ambiente de muita frequência de pessoas, as pessoas possam passar por esses túneis, serem descontaminadas e diminuir, assim, a chance de reinfecção e de transmissão desse coronavírus. De acordo com o projeto, a pulverização de produtos inofensivos à saúde humana elimina agentes nocivos presentes na pele e na roupa das pessoas, diminuindo radicalmente a proliferação de doenças em espaços públicos. Para os que veem a ideia com reservas, vídeos na internet exibem exemplos já em uso em outros países, alguns até mesmo com instruções sobre como fabricar e montar cabines e túneis de desinfecção. Setores de governos de estados brasileiros já adotaram uma parte do protocolo de sanitização. O projeto do senador Nelsinho Trade prevê a adoção em terminais rodoviários, portos e aeroportos, locais de eventos esportivos e culturais, cultos religiosos e centros comerciais em ambientes fechados. Um projeto de lei no Senado propõe punições mais rigorosas para servidores públicos que se envolvem em fraudes, como, por exemplo, aqueles que recebem auxílio emergencial sem obedecer aos critérios necessários. Alguns servidores públicos que não enfrentam reais dificuldades econômicas estariam se aproveitando da falta de um controle rigoroso no programa de auxílio emergencial para receber o benefício sem atender aos critérios legais. Um projeto do senador Carlos Viana prevê uma punição mais severa nesses casos. Se o servidor for condenado a mais de 1 ano por causar dano ao patrimônio público, pode perder o cargo, a função pública ou o mandato eletivo. Hoje nós temos uma lei que permite suspensões, permite acordos, mas nós não podemos mais tolerar a corrupção em nosso país em qualquer nível, especialmente em meio àqueles que têm garantias de trabalho, têm estabilidade, têm salário em dia, e a população é quem mantém. Para enfrentar o estado de calamidade pública gerado pela pandemia da Covid-19, o governo brasileiro criou o programa de auxílio emergencial. Esse auxílio, no valor de R$ 600, foi destinado às pessoas que têm a renda pessoal inferior a meio salário mínimo.
Trabalhadores informais, microempreendedores individuais e desempregados foram beneficiados. Segundo a Controladoria Geral da União, responsável pelo monitoramento do auxílio emergencial, mais de 680 mil servidores públicos foram incluídos como beneficiários do auxílio. O valor pago até 19 de julho a esses agentes públicos foi de quase R$1 bilhão. Eu acho que essa proposta vem na mesma direção do princípio da moralidade administrativa e, realmente, com esses episódios de fraudes por funcionários públicos com relação aos R$600 que foram distribuídos pela Caixa Econômica, chamou atenção para a prática de crimes por essa categoria e, como precisamos de um Estado ético, acho que essa mudança é muito positiva. Se você recebeu o auxílio indevidamente, acesse o site devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br, informe o CPF e retire uma guia de recolhimento bancário. Se seus dados foram usados por outra pessoa, registre um boletim de ocorrência para a sua segurança. Uma estudante do Distrito Federal sugeriu pelo portal e-Cidadania que o ensino de Libras seja incluído no currículo escolar. Essa foi a primeira sugestão legislativa feita ao portal por meio da língua de sinais. Olá, meu nome é Anne e eu estudo em Santa Maria. Eu quero falar sobre um problema sério que existe nas escolas inclusivas, que se trata da falta de comunicação entre surdos e ouvintes. Por exemplo, quando o surdo usa Libras e o ouvinte não há como eles se comunicarem. Alguns ouvintes sabem Libras, mas nem sempre é assim. A solução seria a criação de uma lei para que em todas as escolas inclusivas houvesse ensino de Libras para surdos e ouvintes. Eu ficaria muito feliz em ver todos se comunicando em língua de sinais dentro das escolas. Obrigada. A ideia foi acatada pela senadora Zenaide Maia, que a transformou em projeto de lei. O texto estabelece a inclusão de Libras nos currículos escolares do ensino fundamental e médio, tanto para alunos surdos quanto para ouvintes. O objetivo é criar um ambiente bilíngue de inclusão, melhorando o convívio, a comunicação e a consciência sobre respeito à pluralidade e às diferenças. Todos nós sabemos que a comunicação é essencial ao ser humano, mas ainda tem muita gente que não consegue se comunicar por apresentar uma deficiência. Já pensou como é difícil sentir-se incluído em uma comunidade quando a maioria dela não consegue entender o que você diz? E desde já estou pedindo o apoio dos colegas senadores para esse projeto de lei, porque ele vai reduzir muitas barreiras para as pessoas que têm deficiência auditiva. Encerro lembrando, um país que não consegue incluir suas pessoas com deficiência é esse país que está com deficiência. Com um extenso e complexo número de gestos, Libras é reconhecida através de lei desde 2002 como a língua oficial da comunidade surda no país. Desde então, escolas, faculdades, repartições do governo, empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a providenciar intérpretes para atender aos surdos. Mais de 9 milhões de brasileiros são surdos ou possuem alguma deficiência auditiva, segundo o censo mais recente do IBGE. Mas a pesquisa não apontou quantos fazem o uso da língua de sinais. E apesar do número expressivo de cidadãos com esta dificuldade, essas pessoas ainda enfrentam barreiras para se comunicar. Aprender a língua de sinais, mesmo que não tenhamos contato constante, direto com uma pessoa com surdez, usuária da língua de sinais, ainda assim nós compreenderemos melhor o seu universo e talvez tenhamos oportunidades de conviver com essas pessoas sem barreiras. Isso sim, a sociedade precisa se preparar.
e não o surdo ter que o tempo todo estar se esforçando para pedir ajuda a um intérprete ou interferência de um familiar para que ele compreenda o mundo na qual ele está inserido. Enquanto o sistema regular de ensino não se adapta, atualmente os alunos com alguma deficiência dependem de 2 tipos de classes. A escola inclusiva, onde todos os estudantes com ou sem deficiência convivem e aprendem juntos, e a escola especial, que é exclusiva para alunos com alguma deficiência, o que gera críticas por não promover a convivência entre crianças especiais e as demais. A aprendizagem também é uma questão de método. Eu preciso ver, reconhecer no meu aluno o seu esquema de pensamento, como ele está pensando, como essa criança aprende. É um pouco difícil, é verdade, nós precisamos estudar, nos transformar enquanto pessoas, no nosso profissional, para que a gente possa verdadeiramente alcançar esse aluno e também compreender que sim, que todos podem aprender. Lembrando que todos os cidadãos podem enviar sugestões legislativas pelo portal E-Cidadania. As propostas que recebem mais de 20 mil apoios podem se transformar em projetos de lei. Nós ficamos por aqui. Você pode rever essas reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado.